Queria começar justamente pelos soft skills, né? Que é a base de tudo, são os fundamentos, é a essência, onde tudo começa, onde você tem aquela semente que germina em tudo que se vê, né? Eu gosto de uma frase que diz o seguinte, né? O visível nasce do invisível, né? Nasce daquela sementinha que está lá dentro, né? Do Cassiano, está dentro do Guilherme, está dentro do Rodrigo, está dentro de cada um, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do teu propósito motivador. Como é que, se ele mudou ao longo do caminho, se ele é o mesmo desde o começo, né? Quando você percebeu, né, a respeito desse propósito motivador? Então, Essa é uma ótima pergunta. Para mim, começa muito cedo, porque eu venho de uma família em que ninguém tinha nível superior. Então, para começar, eu tinha uma ideia inicial, meu primeiro fato motivador, assim, bom, eu posso ser o primeiro a ter uma universidade, me formar. Então, meu primeiro ponto eu precisava gerar riqueza, precisava gerar para poder pagar essa faculdade, eu precisava dar grana para poder pagar. Então, meu primeiro fato motivador foi assim, eu tinha a opção de fazer uma escola técnica, desenvolver skills para ter um trabalho, e eu gostaria de ter um trabalho que me remunerasse suficientemente bem para fazer a universidade e ter outras coisas. Queria ter carro, queria viajar, especialmente viajar sempre foi um lance muito importante para mim. E aí, assim, eu desde muito cedo comecei a estudar inglês, e só um parênteses, não gostava, o gosto veio depois, mas eu venho de uma época onde uma pessoa que falasse inglês não precisava nem de nível superior, tinha um trabalho de primeira linha, né? Então, aí eu falei assim, bom, então aí eu resolvi estudar eletrônica para ter um trabalho, para começar a gerar algum tipo de riqueza, gerar rendimento para poder pagar a universidade. Nessa primeira fase, eu diria, inclusive, a construção dos skills é o essencial. É você investir em você para que você possa, enfim, poder fazer as coisas que você tem interesse, né, importantes. legal. Então, assim, o teu fator motivador não era o dinheiro necessariamente. O dinheiro foi meio que meio, é isso. Esse é outro ponto super interessante, Rodrigo, E quando você você já teve menciona. essa sacada, assim, né, de ter o dinheiro como... Mas vamos lá. Não, mas isso é super importante, porque uma coisa que eu aprendi depois, bem mais velho, dinheiro é meio, não é fim. São muito poucas as pessoas que eu conheço que ganham dinheiro pelo prazer de ter o dinheiro. Na verdade, assim, eu conheci uma pessoa que falou assim, ó, eu gosto de olhar minha conta bancária e ver ela subindo. Mas para todas as outras, eu sempre vi alguma coisa por trás. No meu caso, para mim, a universidade, além de ser um degrau para o próximo passo, era uma conquista pessoal. Então, para mim, o dinheiro, ele me daria duas coisas que seriam muito importantes para mim. Primeiro é tempo, que eu sempre entendi que o tempo, ele é uma restrição. E a segunda coisa eu quero fazer coisas, quero viajar, eu quero ter capacidades e experiências. Então, para mim, o dinheiro era um facilitador de ter experiências, porque eu acho que a vida é um grande parquinho que você vai ter as experiências. E a energia de troca é o dinheiro. Não, legal. Então, a definição de riqueza do Cassiano não é necessariamente uma conta... Lógico que isso aí ajuda, né? A conta Claro. bancária ali, avantajada ajuda. Mas é muito mais o benefício que isso traz em termos de vivência do que necessariamente do próprio valor financeiro. Exato. E tem uma outra coisa que para mim é um aspecto negativo da falta da grana, mas foi um impulsionador para mim, assim. Meus pais eram aqueles perfis, assim, eu tinha um bom trabalho, mas se esse trabalho desse errado, eles não sabiam o que fazer. E para mim, a riqueza, ela também representava essa não preocupação. Não ter que me submeter eventualmente, por exemplo, a coisas que eu achasse que não faziam sentido. Então, quanto mais riqueza eu tivesse, mais eu podia expressar os meus valores na vida. Legal. Isso te dá liberdade. Me dá liberdade, exatamente. O dinheiro como forma de chegar até a liberdade e, assim, tempo também, né? Tempo acaba sendo um objetivo aí, né? Quem realmente não constrói isso acaba se tornando refém de poucas opções. Exato. Perfeito. E a grana te dá isso, assim, ó, no final, Guilherme, você comentou algo super importante, é ter opção. Eu gosto de ter opção. Sim. Sim. Perfeito. Cassiano, você comentou também da construção de skills. Você mencionou que no começo da vida a ideia é
ou aquilo que gera mais resultados ao longo do tempo, é você construir os skills, se preocupar mais com a construção dos skills do que com os resultados em si, né? E você mencionou do inglês, né? Falou que eu não gostava de inglês, né? O quanto que, assim, fazer coisas que não te dão prazer, né, fazem parte, né, da questão, e quanto que você acha que tem que realmente ali, ter esse trade-off entre fazer aquilo que não gosta para a construção de skills, o que te, de fato, ali motivou a fazer coisas que você não gosta por um longo tempo, até porque aprender inglês, falar inglês não é um processo fácil, né? Então, nós estamos falando também de persistência no meio do caminho, né? E persistência é justamente você passar por entraves, né, que não são prazerosos necessariamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses processos não prazerosos. É um ótimo ponto, porque no final, eu acredito que a gente cria a nossa realidade, ok? Eu aprendi uma palavra japonesa que é muito comum e que pouca gente conhece significado. Uma das traduções possíveis é a palavra Buda, né? É uma palavra japonesa, embora tenha uma outra origem, mas a ideia é aquele que vê a realidade como ela é. Então, a maior parte das vezes, a gente imputa valores às coisas, ou imputa desafios mentais, ou questões que eu fui percebendo ao longo da vida que elas são muito relativas. Por exemplo, o inglês eu não gostava, né? Eu achava que, eu tô aprendendo uma outra língua, por que o cara não vem aprender a minha? Ou aquelas coisas quando a gente tá aprendendo inglês que não fazem muito sentido, você traduzir ao pé da letra, não funciona, né? Mas a partir do momento que você começa a perceber as possibilidades que aquilo te abre, e mais que isso, eu comecei a me dar conta que eu podia me comunicar com outro ser humano. Então, você vê, algo que não era prazeroso, que não tinha muito sentido para mim, ele passa a ter prazer quando eu entendo que ele está vinculado a coisas que são importantes. Uma está vinculada ao meu propósito, à minha ideia de ter independência, de ter opção, de poder escolher. E eu percebo cada vez mais que quando a gente tem a capacidade de exercer algo que tem um desafio grande, e a gente chega do outro lado, existe esse outro benefício intangível, né? Porque nem tudo é utilitarismo, né? Nem tudo a gente faz porque vai ter alguma coisa na ponta. Mas tem essa ideia que, assim, é o autodesenvolvimento, é essa percepção de, cara, eu aprendi um negócio novo. Eu tenho uma relação nova com a vida. Eu posso entender coisas que antes eu não entendia. Então, começar a experimentar essa ideia de coisas que eram difíceis e que eventualmente não faziam sentido. Mas quando você faz isso 2, 3 vezes, você começa a perceber que, na verdade, tudo faz sentido. De uma certa forma, está tudo muito conectado. E eu acho que observar os pequenos ganhos, Rodrigo, é o que me faz persistir. Porque tem um desafio na vida, vale para a renda, vale para o skill, vale para o aprendizado. A vida, ela não é linear. Você vai aprender música, você vai aprender absolutamente qualquer coisa, um idioma. Você, às vezes, parece que você desaprende. Mas, de repente, você vem e tem um salto. Né? Então, a gente precisa começar a ter paciência, entender esses processos da vida, desenvolver esses skills. E, principalmente, a gente precisa entender, da minha perspectiva, que eu vivo para servir. Né? E servir em que sentido? Para eu gerar riqueza, eu estou fazendo alguma coisa que serve a alguém. Então, alguém está disposto a me pagar para fazer aquilo. Então, essa ideia de que eu não preciso amar o que eu estou fazendo. Eu preciso ter uma mínima afinidade. Como algumas pessoas vão ser mais de humanas, outras de exatas. Mas se eu tenho uma afinidade, para mim já é energia suficiente para que eu possa desenvolver e ver valor naquilo que eu estou fazendo, eu estou aprendendo. Perfeito. Minha percepção, ouvindo você falar, é de que, assim, no começo, a motivação era, puxa, tem a vida que os meus pais levam, tem uma vida complicada. Talvez você não tivesse ainda a noção que você tem hoje de propósito de gerar valor para a sociedade e tudo mais. Né? Talvez o motivador principal no começo seja, poxa, eu preciso ter opção, preciso criar opcionalidade para minha vida, eu preciso, né, assim, aí no caso, o caminho do dinheiro ali, vou objetivar ter dinheiro para ter opção para desafogar, né? Tô aqui me afogando, a minha família tá se afogando, isso daí, obviamente, né, traz algumas emoções
algumas angústias, né, do Exato. ser humano. Falando, não, eu preciso colocar a cabeça para fora, né? E depois, com a maturidade, você fala, não, legal, pus a cabeça para fora, tenho as opções, me desenvolvi, ok, encontrei o meu lugar no mundo, tenho ali, né, enfim, tô com um certo conforto. E aí você começa a enxergar além, né? Então, primeiro eu queria saber se essa percepção está correta, se essa mudança de visão, de propósito muda ao longo da vida. Eu acho até legal até que seja, não sei nem qual que vai ser a sua resposta, mas acho até legal que seja para as pessoas que estão nos assistindo e estão numa condição ainda ali com a corda no pescoço, quase sendo afogados ali pela realidade, de que a gente não começa pensando, né? Pô, vejo o Cassiano aqui, o Cassiano já é um cara, né, tá com alta performance e tudo, mas eu não sou assim, tô distante. Mas não, o Cassiano começou de um lugar lá atrás, começou ali afogado, né? O propósito era, muito mais, assim, com um escopo muito menor do que é hoje, né? Então eu queria ouvir um pouquinho sobre isso daí. Exato. Sem dúvida, a motivação ela muda ao longo do tempo, porque várias coisas que eu disse agora é o Cassiano de hoje olhando para o Cassiano de 30 anos atrás. Então, é uma percepção daquilo que eu era. Mas, certamente, isso foi mudando ao longo do tempo. E tem uma outra coisa que eu acho que foi super importante, por exemplo, na minha vida, que dentro do que você colocou, que é a questão da restrição. A restrição, ela te ajuda de duas maneiras, né? Primeiro, você precisa ser criativo. Então, eu tenho restrição de grana, como é que eu lido com o meu orçamento? Né? Eu, desde muito novo, eu tinha que lidar com o orçamento. Minha mãe não me dava dinheiro todo dia. Ela me dava dinheiro para semana. Tinha época que ela me dava dinheiro para o mês. Eu tinha que gerir o meu dinheiro. Estou falando com 12, 13 anos de idade. Então, restrição. Eu preciso eliminar a restrição e preciso entender. E aí vem o segundo ponto. Eu começo a observar. Eu copio, porque eu não comecei o mundo. Né? Então eu falei assim, ó, o que eu tô vendo que funciona? Porque eu tinha uns amigos que tinham grana e tinha uns amigos que não tinham nada. Qual era a diferença? Pô, o pai do meu amigo que tinha grana, ele falava inglês, ele mexia com informática, ele tinha coisas. Eu falei, eu vou meio que copiar. Essa foi muito mais a minha lógica no princípio. E é interessante porque essa questão da restrição, do sofrimento, para alguns é razão suficiente para se fazer de vítima, e para outros é uma mola propulsora, né? É uma questão, assim, fica bem nítida mesmo. Porque é uma baita motivação, né? Você precisar, você enxergar que você merece mais, assim como qualquer outra pessoa, né? Exato. Então, estar nesse patamar de escassez de recurso, enfim, é um excelente primeiro passo para aqueles que enxergam que o ser humano tem potencial, né? Eu só completar assim, e a opção está na mão de cada um, né? O que fazer com a dificuldade? Ou você sucumbe a ela, ou você transpassa. E a diferença é entre os fortes e fracos, né? E não é uma questão de você falar, poxa, olha, eu sou fraco, então não vou conseguir. Não, eu vou arrumar alguma maneira de transpassar essa dificuldade para eu ser forte. Ninguém nasce forte, né? Você vai se construindo forte ao longo do tempo. Né? Perfeito. Não, e vocês estão colocando alguns pontos que são fundamentais. Por exemplo, durante muito tempo a gente vive num país onde é muito comum a gente vitimizar as pessoas, né? Tudo bem porque é vítima. Eu nunca tive essa mentalidade, isso desde pequeno. Talvez eu sempre gostei muito de esportes, foi uma coisa que de uma certa forma também influenciou. Mas teve um livro que eu li que me impactou muito, que é do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Sim. Ele foi um cara, ele era formado em medicina na época, mas cuidava da cabeça, e ele foi parar em Auschwitz, né? Então a gente está falando aqui, provavelmente, nos piores lugares da Terra, num dos piores momentos da história da humanidade, e ele escreveu um livro e diz o seguinte, assim, ó, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então, quando você tem um objetivo claro, quando você sabe aquilo que você quer, isso vai mudar ao longo do tempo, né? Eu invejo muito quem nasceu para ser pintor, sabe? Que acorda já fazendo desenho. Não foi o meu caso, né? Eu até hoje eu tô me descobrindo em termos do que eu quero fazer, do que eu posso fazer, das minhas potencialidades. Agora, o que eu sempre acreditei foi na minha capacidade de fazer. Sim. Né? Porque eu entendia que a minha condição podia ser temporária. Dependia do que eu gostaria de fazer com aquilo que eu tenho.